Olá, cursistas! Nós vamos agora aprender um pouco mais sobre o VoiceThread, o podcast, o vodcast e o mobcast. Agora nós vamos falar um pouco conceitualmente sobre essas ferramentas que nós podemos usar no nosso dia a dia e também no contexto educacional, para quem é professor ou trabalha com educação. Vejamos aqui alguns pontos para aprender um pouco sobre o VoiceThread. O VoiceThread, o primeiro ponto que nós devemos aprender sobre ele é que é um serviço que une imagens, documentos e vídeos com comentários em voz. Pode-se usar microfone ou telefone, texto, arquivo de áudio ou vídeo usando webcam, possibilitando apresentações de multimídias. Nesse caso, você também pode usar o celular, porque o celular ele facilita para aquelas pessoas que querem utilizar um dispositivo que une a mobilidade e um serviço de interação, colaboração. Então, o celular ele tem essa possibilidade de baixar o aplicativo do VoiceThread e utilizar essa ferramenta em qualquer lugar onde você estiver, mas precisaria estar conectado à internet. Vejamos aqui um outro ponto importante. É possível criar várias identidades para uma única conta. E o que isso possibilitaria no contexto educacional? Vamos pensar um pouco sobre isso. Em uma sala de aula, o professor pode juntar vários perfis daqueles alunos e em uma mesma conta nós podemos criar várias identidades. O professor ele pode fazer um trabalho de colaboração usando a sua conta e fazer uma avaliação posteriormente desse trabalho, cada um com o seu nickname. Agora vejamos mais uma vez, recapitulando rapidamente, sobre a criação de conta do VoiceThread. Aqui nós temos uma tela inicial em que o VoiceThread apresenta um momento para a criação de conta, download de vídeos e criação de comentários, além de compartilhamento. Vamos lembrar também que toda vez que você cria essa conta, faz o registro inicial, ele manda um e-mail de confirmação. Então é necessário abrir esse e-mail de confirmação e aí será gerada uma nova página do VoiceThread. Também é importante verificar o lixo eletrônico, porque pode ser que esse link tenha sido enviado para lá e não para sua caixa de entrada. Vejamos aqui, nessa imagem, a possibilidade de utilização do VoiceThread para aprender inglês, por exemplo. Como é uma ferramenta colaborativa, nós temos aqui a possibilidade de entrar em contato com outras pessoas que falam outras línguas e assim podemos fazer um trabalho de colaboração para a aprendizagem de qualquer língua estrangeira. Aqui é um exemplo em que nós temos aprendizagem de linguagens. Um ponto importante: você pode inserir quantos comentários, explicações e indicações quantos quiser. E uma dica para isso é, uma forma interessante e bem didática de ensinar algo usando essa ferramenta é, ao passo que usa a caneta do mouse para desenhar, também é possível narrar o conteúdo abordado durante a produção do vídeo. Como eu fiz, por exemplo, no tutorial. À medida que eu fui mostrando para vocês a forma de registrar e fazer download de documento e começar a trabalhar em cima dele, eu também fui fazendo essa narração. Então imagine que o VoiceThread ele tem essa possibilidade. E melhor, de forma colaborativa, com várias pessoas participando daquele momento. Vejamos agora o uso de podcast. Primeiro, o que é o podcast? Podcast é um nome usado para um arquivo do tipo áudio digital, geralmente usado no formato MP3, e sua publicação geralmente é feita pelo podcasting. Esse termo tem a junção do iPod com o termo broadcast. O podcast é uma ferramenta interessante para gravar áudio e assim também disseminar conhecimentos. Vejamos aqui mais algum ponto importante sobre o uso de podcast. Para a educação à distância, de que forma esses recursos colaboram para o processo de ensino-aprendizagem? Bom, o ensino à distância ele já tem esse limite, que é a questão da distância física. Então, a partir do momento que nós gravamos áudios e podemos compartilhar esses áudios, nós facilitamos para que o conhecimento chegue às outras pessoas de outras formas. Existem várias formas para compartilhamento. Então, vídeo, que é o caso do vodcast ou videocast,
áudio, que é o caso do podcast. Então, todas essas ferramentas, elas facilitam bastante o trabalho na EAD. Vejamos aqui mais alguns outros pontos que são importantes. Alguns sites que reúnem vários podcasts são bastante usados para educação. Por exemplo, podemos discutir sobre educação usando podcast. Cada aluno, de forma assíncrona, pode gravar um áudio e disponibilizar numa mesma plataforma, assim como também encontramos sites que reúnem podcasts sobre educação. Então, na apostila de vocês, nós temos lá várias dicas e possibilidades de sites que reúnem podcasts e podcasts, além de dicas de vídeos sobre a utilização de podcast e podcast para a educação ou no seu dia a dia. Vejamos aqui agora o uso do podcast. Um ponto interessante para falar sobre o podcast é que ele é também um recurso que oferece comunicação de vídeos por meio da internet. E mais, ele tem o poder de colaboração. Todas essas ferramentas que nós discutimos até agora, VoiceThread, o podcast, todas elas servem para a colaboração. Então, são trabalhos que podem ser feitos em conjuntos e compartilhados por meio da internet, através de uma página específica, um blog que você queira criar, ou utilizando páginas e meios que já existem para compartilhamento. Vejamos agora sobre o Mobcast. O Mobcast nada mais é que uma transformação do vodcast do podcast, mas utilizando o celular. Então, vejamos aqui essa definição, que o Mobcast é uma possibilidade de usar essas ferramentas por meio de tecnologias móveis, sobretudo celulares, do tipo smartphones. Por isso, esse nome seria a junção do mobile com broadcast. Então, você pode utilizar o celular ou o seu tablet para a utilização de podcast e vodcast. Vejamos aqui mais alguns pontos finais sobre o VoiceThread, podcast e o vodcast. Dentre as possibilidades de utilizar os recursos tecnológicos para a educação, muito se tem discutido sobre o uso de smartphones e tablets para ajudar nos processos de ensino-aprendizagem. Logo, podemos reconhecer a serventia, mais uma vez, das tecnologias móveis para a aprendizagem. Bom, com isso nós finalizamos a nossa competência 1, que é sobre VoiceThread, podcast, vodcast e o Mobcast. E assim, nós finalizamos toda essa discussão sobre essas ferramentas. Na próxima competência 2, nós verificaremos com mais profundidade sobre o uso dessas ferramentas especificamente para a educação. É isso, bons estudos e até mais!